Então, pessoal, vou continuar aqui com a parte de movimento bidimensional e tridimensional, tá? A ideia é a gente verificar como fazer a descrição desse movimento, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar quais são as variáveis cinemáticas que a gente vai ter aqui para o caso de movimento tridimensional, né? Em primeiro lugar, a gente vai definir a posição através de um vetor, né? Então, se você tem um corpo num ponto qualquer do espaço, você pode definir através de uma origem um vetor que a gente denomina ele como um vetor posição. Então a gente tem lá um ponto de referência, a partir do qual a gente vai traçar um vetor que liga aqui esse ponto de referência até o ponto onde o corpo está localizado, né? Então vejam que, como a gente tem, claro, a ideia lá do sistema de referência, a gente costuma descrever o movimento em termos de três eixos x, y e z. Então, se a gente for pegar e fazer a decomposição, né, pensando aqui num caso bidimensional que é mais simples, né, então a gente esquece essa parte do eixo z, como a gente tem aquela ideia de fazer a decomposição vetorial, a gente pode tratar o movimento nos dois eixos de uma maneira completamente independente, porque se você pegar um vetor r e projetar ele na direção do eixo x, você vai ter uma variável que equivale a uma posição em x, da mesma maneira que a gente tinha lá, só que ao invés de a gente ter somente um eixo, agora a gente tem dois, e o movimento de uma partícula ele se dá tanto num eixo quanto no outro, né? Então a gente tem dois eixos que são coordenados. Então aqui da mesma forma a gente vai ter uma posição y no eixo y. Da mesma maneira como acontecia lá no caso da cinemática unidimensional, a gente pode dizer que para cada valor de t o corpo ocupa uma posição diferente. Então existe uma função que é uma função vetorial, ela pega valores de t e te devolve um vetorzinho. A gente denota essas funções colocando simplesmente uma flechinha em cima aqui do símbolo da função, que é o r, né? E aí a gente tem então uma função vetorial aqui. Então a gente tinha antes lá funções que pegavam números e te davam um outro número. Agora a gente tem uma função que pega um número e te dá um vetor. Então esse vetor aí é o vetor posição. Se você pegar essa função aqui, r, e descrever os vários valores de r que a gente vai ter conforme o tempo vai passando, o que você vai ter? Você vai ter uma descrição da trajetória do corpo, né? Então suponho que você tem t igual a zero, um corpo nessa posição aqui, nessa trajetória. Conforme o tempo vai passando, os vetores vão mudando de maneira que ele vai descrevendo aqui a posição ocupada. Aqui eu tenho a figura mostrando uma posição R de um T1 qualquer. Aqui vou evoluindo, chego na posição R de T2, continuo evoluindo, vou para R de T3 e assim vai. Então ele vai meio que descrevendo a trajetória conforme o tempo vai passando. Tá? É claro que se a gente pegar e projetar essas funções aí nos eixos x, y e z, a gente acaba ficando com três funções, uma que denota a posição em x, outra que denota a posição em y e outra que denota a posição em z. O fato é que, assim, na prática, é tão complicado você pegar e descrever uma função que é meio até difícil imaginar como que você poderia descrever uma função sem utilizar um sistema de referência. Então é mais fácil a gente pegar, por exemplo, e fazer uma descrição utilizando como base essas três partes aqui e daí montar o vetor através dessas componentes que a gente tem de equivalência, né? A componente em x do vetor vai ser dada por uma função x de t, né? Se você pegar, por exemplo, um sistema de referência e você tiver aqui uma partícula que faz um movimento circular em torno da origem, como que você pode descrever essa trajetória que essa partícula segue, né? Você tem aqui os eixos x e y, você tem um vetor que vai... você pode dizer assim, aqui, esse daqui é um vetor que está numa posição específica que eu desenhei aqui, mas você pode dizer que ele é uma função r de t. Conforme o tempo vai passando, o que vai fazendo? Esse vetor vai girando, digamos. Então, ele vai girar para o lado no sentido anti-horário. Ele vai fazer um negócio assim.
Como que você vai descrever isso como uma função do tempo? Só dá para fazer isso pensando na prática, né? Pensando numa função assim, ó. Pode dizer que a posição Rx, né, que é a projeção do vetor na direção de x, vai ser igual a uma constante vezes o seno de uma outra constante que a gente costuma utilizar, ômega, vezes o tempo. Então a gente percebe o seguinte, se a gente pensar no eixo x, a gente tem que a partícula ela vai ficar, pensando só na projeção em x, né, do vetor, ele está nessa posição aqui e ele vai andando para a esquerda, depois ele volta para a direita, depois ele vai para a esquerda de novo, vai ficar fazendo esse, digamos assim, esse movimento oscilatório. Só que na verdade a gente também tem uma componente em y, que também vai ficar fazendo a mesma coisa. Então a gente vai colocar ela como a vezes o cosseno de ômega t, por exemplo. E o que vai acontecer nesse caso aqui? Por que são... Estou usando seno e cosseno, né? Porque, bom, para começar aqui, tanto faz, na verdade, né? Vai ser uma longa história aqui em relação a essa questão do seno e cosseno, mas a gente poderia dizer que ficar melhor, que mais fácil entender seria esse primeiro de cima y e esse de baixo x. Por quê? Veja que se você pegar esse vetor aqui e decompor ele na direção do eixo x, por exemplo, o que seria essa distância? Seria Rx, que vai ser o quê? Vai ser o módulo desse vetor R, seja lá qual ele for, vezes o cosseno de ômega vezes t. Esse módulo aqui, na verdade, vai ser esse próprio A. E aí, quando eu pego e faço essa... descrevo a posição através dessas duas funções do tempo aqui, o que vai acontecer é que você vai fazer com que no eixo x você tenha aquela oscilação aqui que eu falei, né? E no eixo y você também tem uma oscilação, que vai ficar fazendo assim. Só que o movimento combinado das duas vai dar justamente essa trajetória circular aqui. Agora, se você tiver valores de A diferentes nessas duas componentes aqui, essa trajetória ela vai se deformar, né? Vai virar uma elipse. Você pode ter um A na direção do Y que seja maior, você vai ter uma elipse mais para cima, assim. Você pode ter um eixo no eixo X maior e você vai ter uma elipse que vai fazer uma forma assim. Então, na prática, esse tipo de equação aqui ela é chamada de equação paramétrica, né? O parâmetro, nesse caso aqui, seria o próprio tempo. Então, veja que você consegue descrever, então, através de duas funções, uma trajetória no espaço, né? Se a gente for pensar nas equações que descrevem, como a gente vai ver depois, o movimento de um projétil, a gente tem uma coisa muito similar, só que ao invés de a gente ter o seno e cosseno aqui, a gente vai verificar que no eixo x, a gente tem simplesmente que o x de t vai ser uma constante, que vai ser x inicial, né, mais a velocidade vezes o tempo. E no eixo y de t, a gente vai ter o quê? Vai ter um y inicial, mais a velocidade inicial em y vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Se a gente pensar no eixo vertical apontando para cima, então aqui vai ficar menos g, né? Ou seja, essas duas equações, concomitantemente, elas descrevem o movimento de um projétil que é lançado com essas equações aqui que são chamadas de equações paramétricas, né? E o parâmetro aqui sendo o tempo. A próxima variável cinemática que a gente precisa descrever é o deslocamento. Deixa eu apagar aqui para deixar a figura livre. Então a gente tem um corpo qualquer que faz uma trajetória que é essa curva aqui. Como que a gente escreve a posição desse corpo num instante inicial, por exemplo? A gente pega a origem, pega a posição do corpo e aí faz um vetor que liga a origem àquela posição. A posição final vai ser descrita por um outro vetor que vai ligar a origem à posição final. O que vai ser o vetor de deslocamento? O vetor que vai sair da posição inicial e vai para a posição final.
Então veja que se a gente voltar lá para a questão da subtração entre dois vetores, a gente verifica que a gente pode escrever essa subtração fazendo lá, colocando um vetor, o outro vetor, e aí a gente liga a ponta do vetor que está atrás do sinal de menos e até a ponta do vetor que vem antes do sinal de menos. Então esse vetor vai ser o vetor ΔR, tá? Lembrando que ΔR vai ser R final menos R inicial, né? Então fica fácil a gente descrever o deslocamento, que por definição o vetor, que foi até usado como exemplo de vetor na discussão de vetores, que é o vetor que sai de uma posição e vai a posição inicial e vai até a posição final. E aí ele pode ser descrito simplesmente como sendo a diferença entre dois vetores de posição, tá? É claro que se a gente pegar e escrever os vetores inicial e final como sendo através de componentes, fica fácil a gente verificar que se a gente faz a conta aqui do ΔR, o que vai acontecer? A gente pode reescrever isso como sendo Rx final menos Rx inicial na direção de I, mais Ry final menos Ry inicial na direção de J, mais Rz final menos Rz inicial na direção de K. Então veja que basicamente o que são isso? São as diferenças entre as componentes desses vetores aqui. Aqui na figura dá para ver bem, e aí a gente verifica que basicamente isso daqui são ΔX, ΔY e ΔZ. Então o vetor ΔR é simplesmente um vetor formado pelos deslocamentos dos eixos x, y e z, né? Então tá aqui. Isso permite para a gente descrever a velocidade média, tá? Então a gente pode redefinir a velocidade agora através de um vetor, se a gente pensar que o vetor velocidade média vai ser o vetor deslocamento dividido pelo tempo. Aí entra aquela ideia lá de que, bem, quando você faz uma multiplicação, uma divisão por um escalar de um vetor, né, você vai fazer com que você simplesmente aumente ou diminua o tamanho do vetor, né, no vetor resultante, que seria o V médio aqui. Claro que muda a unidade também, porque você está fazendo uma razão entre duas coisas que têm unidades, né? Então você pode verificar assim, que se você tem um corpo que segue lá uma estrada curvilínea, ele está numa certa posição no início, e aí ele se desloca para uma outra posição, esse é o teu vetor ΔR. O teu vetor velocidade média, ele vai ser um vetor que vai ser nessa mesma direção. Porque esses dois vetores, o vetor ΔR e o vetor velocidade média, eles têm que ser colineares. Por quê? Porque essa expressão aqui, ela não envolve nada que tenha alguma outra direção que não seja o próprio ΔR do lado direito. Portanto, o vetor V ele tem que ter exatamente a mesma direção no espaço. De novo, se a gente pegar e fizer aquela ideia de abrir lá o vetor, como sendo ΔX na direção de I, mais ΔY na direção de J, mais ΔZ na direção de K, e dividir por ΔT, a gente percebe que a gente pode separar isso nessas três partes, onde ΔX sobre ΔT, o que é a velocidade média na direção de X. E a gente tem velocidade média na direção de Y, velocidade média na direção de K. Então, basicamente, o vetor velocidade média é o vetor formado pelas velocidades médias em cada um dos eixos, tá? Então, de novo, a gente tem essa ideia de separação em três eixos distintos, tá? Coisa que é interessante a gente verificar aqui é que, se a gente pensar nessa expressão do ΔR dividido por ΔT sendo igual à velocidade média, a gente pode reescrever ela dessa forma, que ΔR igual a V médio vezes ΔT. Então, se o vetor velocidade for constante em módulo, direção e sentido, a gente pode imaginar que, bem, isso é um movimento que está acontecendo numa linha reta. Então a gente pode descrever os vetores posição, pensando aqui no ΔR como sendo RF menos RI, e reescrever aqui a posição RF vai ser igual a RI mais V vezes ΔT. O que seria o V vezes ΔT? Seria esse vetor de deslocamento aqui nessa figura. Você sai dessa posição inicial, você vai se deslocando ao longo da direção da velocidade, você chega numa posição final. Então o que vai ser o teu RF? Vai ser a soma de RI mais esse vetor de deslocamento, vai te dar então o teu vetor RF. E essa expressão também pode ser separada no eixo x e no eixo y.
E a gente vai ficar com isso aqui, ó. RF vai ser igual a componente em x e a componente em y. Isso daqui nada mais é do que a própria equação para a evolução da posição com velocidade constante no eixo x e a equação para a evolução da posição com velocidade constante no eixo y. A gente pode definir também o conceito de velocidade instantânea, que eu acho que é algo que talvez não seja uma coisa assim com uma aplicação prática extremamente grande nos exercícios que a gente vai fazer, mas conceitualmente esse conceito é muito importante, que é a questão da direção da velocidade instantânea. Vamos supor que você tenha lá de novo, um carro fazendo uma curva, e aí você tem uma posição inicial qualquer, aqui por exemplo, e você tem uma posição final. Qual que seria a velocidade instantânea quando você está num outro ponto aqui? O que seria uma velocidade instantânea nesse caso? Você pode imaginar que, bem, o que acontece se você está num carro e você está num lugar que a estrada é muito lisa? O carro sai tangencialmente, né? Ele sai da trajetória. Então, se ele estivesse vindo aqui e nesse ponto ele perdeu o contato com o chão por alguma razão, o que vai acontecer? Para qual direção o carro vai continuar indo? A gente sabe que ele vai continuar indo reto, né? Vai sair da curva. Como a gente... Isso é uma coisa que é um pouco complicada, porque a gente tem uma expressão às vezes errônea das coisas, né? Se a gente estiver dentro de um carro, a gente vai ter a impressão que o negócio foi puxado para fora, como se você estivesse nessa posição e você saísse nesse sentido aqui. Mas se você pegar e observar uma imagem aérea, por exemplo, vai verificar que na verdade não é isso que acontece. O carro simplesmente continua andando na mesma direção que ele tinha. Então o que ele vai fazer é que ele vai nessa direção dessa linha aqui. Então ele continua reto. Por que ele está continuando reto? Na verdade, porque todo o corpo, quando ele está num certo instante, ele se movendo com uma velocidade, ele tende a se mover na direção daquela linha reta e com aquela velocidade constante. Ele não faz isso porque forças atuam sobre ele, né? A gente vai ver isso aí lá no capítulo de dinâmica. Mas como que eu posso determinar qual que é essa direção? A ideia, basicamente, é pensar no conceito de limite, de novo, tá? Então, se você tem aqui um corpo que está numa certa posição, que está sendo denotada por um vetor posição, você tem o corpo depois numa outra posição, você tem um deslocamento entre essas duas posições, é o vetor deslocamento ΔR. Você também vai ter um vetor velocidade média, né? Esse vetor velocidade média aqui, ele está colinear aqui com esse ΔR, então ele aponta nessa direção do espaço, velocidade média aqui. O que acontece se você for tomando esse intervalo de tempo de uma maneira que a tua posição inicial está um pouquinho antes desse ponto aqui, você está aproximando esse ponto cada vez mais, né? Pode pensar que você tem várias aproximações que você faz, e o ponto depois também você vai aproximando cada vez mais. Você vai tendo várias retas de deslocamento aqui, né? E elas vão ficando cada vez mais próximas umas das outras, até que você acaba tendo uma reta que está tangencial. Então percebam que até a minha figura aqui não tinha ficado boa, na verdade. Porque se você pega e vai aproximando tangencialmente, você vai verificar que essa curva tangencial é nessa direção dessa linha pontilhada aqui. Aquela mesma ideia de você pegar lá um objeto com um copo, uma coisa que é meio cilíndrica assim, e encostar uma régua. E você vai mexendo a régua até que ela encosta exatamente num ponto específico que você deseja. Quando você está nesse ponto aqui, tocando a régua nesse ponto, essa régua ela vai ter apontar numa direção do espaço, que seria essa linha pontilhada. Então, se você perde o controle do carro, claro, tem que cessar completamente a aderência no chão, o que vai acontecer? O carro vai seguir nessa direção dessa velocidade, porque ele tem o que a gente chama de uma velocidade instantânea nessa direção. Então, se você pegar um movimento que é circular, isso fica bem fácil de você perceber. Se você pegar e tiver separado assim, você pega lá, tem uma pessoa que pega um fio e amarra numa pedra e está girando essa pedra amarrada no fio aqui. O que vai acontecer quando você... Aqui, saco isso aqui.
que vai acontecer quando você estiver girando essa pedra? Ela vai estar descrevendo um movimento circular. Tá difícil esse círculo aqui. Seria mais aqui. E se você arrebenta essa corda, o que vai acontecer? Se você estiver olhando de fora, você vai perceber que a pedra ela vai seguir numa linha reta, né? Fazendo uma rotação nesse sentido aqui. Se você estiver girando a pedra, você vai ter a impressão de que, na verdade, a pedra saiu radialmente, mas não é isso que acontece, tá? De fora, às vezes você precisa gravar um vídeo, fazer alguma coisa e ver em câmera lenta, você vai perceber que essa direção é nessa direção tangencial aqui. Esta aqui, então, é a direção da sua velocidade instantânea. No momento que você cessa a força, você não consegue mais mudar a velocidade instantânea, porque vejam, para você poder ter um corpo fazendo essa curvatura, você precisa da força exercida pelo fio. A partir do momento que você cessa a força exercida pelo fio, o objeto simplesmente vai ficar com velocidade constante, segundo as leis de Newton, né? Então ele vai simplesmente andar em linha reta, porque veja que quando a gente fala de vetor, para um vetor ser constante, não basta que o módulo da velocidade seja constante. A direção e o sentido também são constantes. Então esse corpo ele vai se manter com essa velocidade que é numa certa direção do espaço. Claro que se você estiver fazendo esse experimento na Terra, o objeto vai cair porque você tem uma força-peso, né? Mas vamos ignorar isso e, por enquanto, desligando ali a gravidade, você vai perceber que ele vai então passar a se mover na direção dessa linha reta aqui, que vai embora indefinidamente. Se a gente pegar e tomar o limite dessa definição da velocidade, né, média, então a gente define a velocidade instantânea. Só que eu vejo que se a gente pegar e abrir lá a velocidade média como sendo ΔR sobre ΔT e abrir o ΔR sobre o ΔR, a gente vai verificar uma expressão assim. Só que o limite da soma é igual à soma dos limites. Então a gente permite que a gente quebre essa expressão em várias partes. E essas várias partes vão ser justamente as velocidades instantâneas nos eixos x, y e z. Tá? Então, mais uma vez, reforçando aquela ideia de que a gente pode separar o movimento em três eixos completamente distintos. Tá? Aqui, de novo, eu falo sobre a direção da velocidade instantânea, né, que eu acabei de explicar. Então aqui eu tenho a figura de novo que mostra essa ideia, tá? Então a ideia aqui desse limite é simplesmente pensar num deslocamento infinitesimal, ou seja, um deslocamento que é infinitamente pequeno. E aí com isso você consegue definir a questão da velocidade média. Coisa que é legal da gente ver aqui em preparação para verificar a questão da aceleração centrípeta é pensar na variação de um vetor velocidade com módulo constante, tá? Então veja que se você pega e tem lá um movimento circular que está acontecendo com uma velocidade em módulo constante, você tem duas posições diferentes aqui, você pode dizer que esse vetor V1 e esse vetor V2 eles têm ambos o mesmo comprimento. Só que conforme esse corpo vai sofrendo essa rotação, o que está acontecendo aqui? A gente percebe que os vetores V1 e V2, VI e VF, eles não apontam na mesma direção do espaço. De fato, se você pegar e transladar eles, fizer uma cópia e transladar como eu fiz aqui, você vai perceber que existe um vetor ΔV, que é a diferença entre esses dois vetores. Né? Então a gente percebe que, mesmo num caso em que você tem a velocidade constante em módulo, quando a gente fala de um movimento que não é unidimensional, a gente pode ainda assim ter variação de velocidade, porque o vetor velocidade pode existir. Porque você tem uma diferença entre dois vetores que têm o mesmo comprimento, mas que essa diferença não é nula, como dá para ver através desse triângulo aqui. Né? Outra coisa que é interessante também é que a gente pode imaginar que quando a gente pega lá um vetor, pensando de novo no movimento circular, né? Você tem uma posição inicial, aqui por exemplo, o que acontece quando você faz essa rotação? Bom, a gente já percebeu que a velocidade ela vai variar, porque você tem uma rotação do vetor. Né? Uma coisa que é interessante a gente verificar também é que
a variação do vetor posição, ele está ligado à minha velocidade. Na verdade, assim, o que eu vou escrever aqui não está bem certo, tá? Mas porque a velocidade não é constante, não é um vetor constante, vezes o tempo. Veja que essa velocidade ela varia de direção, né? Então essa expressão aqui ela estaria correta se você tivesse um movimento linear, tá? Mas não é o caso. O que a gente tem aqui é um movimento curvilíneo. Mas é interessante a gente notar assim que, apesar de a gente ter uma velocidade que é constante em módulo, ela consegue causar uma rotação do nosso vetor posição, tá? Então, veja que se você tivesse uma coisa em linha reta, o que acontece quando você tem uma velocidade? Você tem uma posição aqui, você tem um vetor posição, R inicial. Aí você tem uma velocidade, V. O que vai acontecer com o seu vetor final? Bem, ele vai ser o teu vetor inicial mais a velocidade vezes o tempo. Só que se a velocidade aponta numa certa direção do espaço, isso aqui vai ser o quê? Um vetor que vai ser na mesma direção dessa velocidade. Então você pode imaginar aqui um vetor que é um vetor ΔR, que é o meu deslocamento. Então você percebe que o vetor final vai ser a soma do inicial mais esse deslocamento, ou seja, ele vai ser um vetor que vai lá do começo e vai apontar até essa posição aqui. Agora, o que acontece se você tiver um vetor que é perpendicular a esse vetor aqui? Você tem aqui um RI, você tem uma velocidade V. Vamos supor que essa velocidade ela seja constante nessa direção do espaço. Aí você tem lá um tempo 1. Então, no tempo 1 você chega nessa posição aqui devido a essa velocidade. Então, a posição final é essa daqui. Se tem o tempo 2 que é mais para cima, você vai chegar nessa posição aqui. Tempo 3, você chega nessa posição aqui. Você percebe que você está descrevendo sempre uma linha reta, né? Mas os vetores de posição estão mudando aqui. Então, o que aconteceria se você tivesse uma velocidade que é perpendicular a esse vetor e não está perpendicular a esse vetor só nesse ponto, mas sempre perpendicular a esse vetor? Aí você tem justamente essa situação do movimento circular. Aí percebam que, na verdade, esse vetor V ele causa uma rotação do vetor R. Só que ele só roda o vetor R, ele não consegue mudar o tamanho dele. Porque veja que se isso aqui é um movimento circular, o módulo desse vetor R aqui tem que ser igual ao módulo desse vetor R aqui, porque ele representa o raio do movimento circular. Então, diferentemente do caso que a gente teria aqui, que é perpendicular só no começo aqui, depois continua nessa direção pontilhada do espaço, a gente percebe que aqui o vetor vai aumentando de tamanho conforme o tempo passa. Mas no movimento, no caso do vetor velocidade ser perpendicular sempre ao vetor, ele causa simplesmente uma rotação. Isso que vai ser legal para a gente ver a questão da aceleração depois, a aceleração centrípeta, porque ela tem que apontar para o centro, tá? Então, de novo, se a gente verificar lá a questão da aceleração média, a gente pode simplesmente... Falei já da aceleração média? Já, né? Deixa eu ver. Não, foi de velocidade média. Então, comecei a aceleração média aqui. Então, a gente define a aceleração média como sendo simplesmente a razão entre ΔV e ΔT. Então, se a gente tem uma variação do vetor de velocidade, a gente tem uma aceleração. Notem aqui interessante que você não necessariamente precisa alterar o módulo do vetor para ter aceleração. Você pode alterar simplesmente a direção. Porque quando você altera a direção, você tem um ΔV. E se você tem ΔV, você divide por ΔT, você tem uma aceleração média. Claro que a gente pode definir também a aceleração instantânea como sendo o limite da aceleração média com ΔT tendendo a zero. E a gente consegue perceber que isso aqui vai resultar simplesmente numa aceleração no eixo x, no eixo y, outra no eixo z. Portanto, a aceleração também é dada pelos componentes dos eixos, nos eixos de cada uma da aceleração em si, né? Então, você pega a aceleração, decompõe ela nos eixos e isso vai te dar aquelas acelerações unidimensionais que a gente estava utilizando lá no movimento unidimensional. Só que, claro que lá a gente tinha um eixo só, né? Então, a ideia é que você tem 3 movimentos independentes, tanto em posição como deslocamento, aceleração, velocidade e tudo, tá?
E é por isso que a gente consegue tratar lá o movimento unidimensional e depois vir aqui e tratar o movimento bitridimensional. E basicamente ele vai ser uma ampliação ou aplicar duas vezes o mesmo conceito, né? Que é um conceito de movimento unidimensional num eixo e outro no outro. E a gente conseguir fazer uma descrição sem se preocupar tanto com essa questão dos vetores, tá? E aí é que entra a ideia do movimento balístico, né? Porque o que é um movimento balístico? Ele vai ser um movimento de um corpo que está sendo lançado sujeito à própria força-peso. Você tem aqui uma superfície e você arremessa um objeto com uma certa velocidade v, fazendo um ângulo θ em relação à horizontal. Quando me chama isso aqui de lançamento oblíquo, né? Porque faz um ângulo θ em relação à horizontal. Então, a obliquidade seria justamente isso. Então, você pega e lança esse objeto e aí ele faz um movimento que a gente sabe, em algum momento a gente aprendeu que ela é uma parábola. Como que a gente vai fazer para descrever esse movimento? Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer uma coisa bastante importante aqui. É que a gente tem uma força de atração entre os corpos e o planeta, que é a força da gravidade. Essa força da gravidade, ela, próxima à superfície da Terra, ela é aproximadamente constante e a gente chama ela de peso, tá? E aí é possível mostrar, através das componentes lá da força da gravitação universal, que essa força ela pode ser escrita como sendo uma constante característica do corpo, que é a massa, vezes uma constante de gravitação que é característica do planeta, que a gente costuma representar por Gzinho, cujo valor é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa constante é o que a gente chama de aceleração da gravidade. Por quê? Porque se você soltar um corpo sujeito simplesmente à força-peso, ele cai com uma aceleração bem característica, que é esses 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então ele está sendo acelerado em direção ao chão devido à força-peso. Então, não é que... Isso é talvez um erro de concepção que é comum. Achar que a força-peso é causada pela gravidade, pela aceleração da gravidade. Força-peso é a força gravitacional. Então, na verdade, é essa força que causa a aceleração da gravidade. Então, quando a gente fala em campo gravitacional, o que a gente quer falar? Né? A gente está dizendo que se você pegar uma partícula e colocar naquele ponto, onde ele tem um certo valor da gravidade, digamos a gravidade da Lua, 6, alguma coisa, você solta aquele corpo lá, ele vai ser acelerado em direção ao centro do planeta, ou satélite, e com um certo valor de aceleração característico. Né? E aí, quando a gente fala do campo gravitacional, a gente tem a concepção de que em cada ponto você pode ter valores de aceleração que são distintos. Isso acontece porque você tem o planeta não tem uma densidade uniforme. Então ele tem mais concentração de massa em alguns lugares que em outros. Então você tem uma diferença de aceleração em cada ponto. Só que por definição, essa direção que o corpo acelera é o que a gente chama de para baixo, né? Então, a gente sabe, quando a gente vai falar de um movimento de lançamento oblíquo, que a gente está assumindo aqui uma coisa que talvez não exista, que é uma superfície plana, onde você tem a gravidade sempre apontando perpendicularmente essa superfície plana. Você até pode dizer que isso é aproximadamente verdade se você tiver uma superfície relativamente pequena. Só que se é relativamente pequeno, ainda assim é grande para os nossos padrões de humanos, né? Então, a gente pode fazer uma boa aproximação essa ideia de que, olha, eu tenho uma aceleração que ela aponta verticalmente para baixo de um corpo qualquer que está se movendo nas imediações da superfície da Terra, né? Você pega e faz esse lançamento, o que está acontecendo com essa velocidade aqui? Veja que a aceleração é a alteração da velocidade, então o que está acontecendo é que conforme o tempo passa, que essa tua velocidade que você tem inicialmente um vetor nessa direção do espaço, está sendo somado com um outro vetor que é para baixo, assim, que ele vai ser o quê? G vezes t. Então o teu novo vetor ele vai estar um pouquinho mais torto para baixo e provavelmente vai ser um pouco menor, né? Com certeza vai ser um pouco menor.
Então agora a tua velocidade final, depois de um certo tempo, ela está diferente, está apontando num sentido diferente do espaço. Então justamente o que a gente nota é que quando você faz um lançamento dessa forma, o corpo ele inicialmente tem uma velocidade nesse sentido, e essa velocidade ela vai girando de forma que ele vai ficando cada vez menos inclinado, até que quando chega nesse ponto aqui, o que está acontecendo? A tua velocidade é completamente horizontal. Mas a gravidade continua atuando para baixo, então ela vai continuar fazendo com que o teu vetor ele gire e ele comece a ficar maior agora. Então ele vai crescendo até que quando ele chega nesse ponto aqui, ele está apontando nesse sentido aqui assim. Então, fica complicado a gente fazer essa análise aqui em termos de vetor, né? Então eu coloquei aqui o vetor inicial, depois um tempo, mais um tempo aqui ele vai ficar para cá, mais um tempo ele vai ficar aqui assim. Então é difícil da gente fazer uma análise dessa maneira. Para ficar mais fácil, o que a gente pode fazer? Vamos colocar um sistema de referência nesse negócio. Então, você tem aqui um eixo Y e você tem um eixo X. Então a gente sabe que se a gente faz essa escolha de um eixo vertical e um eixo horizontal, a gente sabe que a gente só tem aceleração no eixo vertical. O que isso quer dizer em relação ao eixo X? Que ele vai ter uma velocidade constante. Então, na prática, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai dizer que, olha, como a gente falou lá em cima, né, que a posição no eixo x ele pode ser simplesmente escrito como sendo uma função x de t. Que função é essa? Vamos assumir que seja de uma aceleração constante. A gente sabe que a aceleração da gravidade é praticamente constante. E aí, como que evolui a posição para uma aceleração constante? Evolui de acordo com o sorvetão, né? Que é x inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Se eu tivesse escolhido um sistema de referência torto assim, eu ia ter que levar em conta isso aqui. Eu ia ter que determinar qual que é a componente da aceleração na direção do eixo x, que está aqui. Eu vou ter que colocar um negócio assim para aceleração, né? Aceleração é um vetor, né? Então eu posso decompor ele nessa direção do eixo x e nessa direção aqui no eixo y. Então veja que eu vou ter componentes nos dois, né? Agora, se eu pegar e fizer dessa maneira aqui, qual que é a componente no eixo x? Zero, porque ele está perpendicular ao eixo x. Então esse termo aqui vai embora. Então essa velocidade aqui, ela passou a ser uma constante agora. Então a minha posição no eixo x vai ser simplesmente x inicial mais v0 vezes t. Quem que é v0? Veja que o v0 é o componente em x desse vetor velocidade aqui, né? Porque eu estou pensando isso aqui é o meu v0, que é a velocidade de lançamento, mas eu estou falando do eixo x, então eu tenho que fazer a decomposição, né? Então isso aqui vai ser o meu vx, ou v0x, que vai ser então v0 vezes o cosseno do ângulo de lançamento θ. Agora, se a gente olhar para o eixo y, o que a gente tem aqui? Y de t vai ser igual a y inicial mais v0yt mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. É claro que aqui, devido a essa minha escolha do sistema de referência, a aceleração no eixo y, acho que a gente tem que tá apertado aqui, mas a ideia é que a gente diferencia essas coisas, porque a gente está falando de dois eixos distintos, né? Então os componentes são distintos. Então você vai ter uma aceleração em x e uma em y. Agora, se você faz uma escolha boa do eixo x, a gente consegue mostrar que no eixo x você vai ter aceleração nula, né? A componente em x da aceleração é zero, melhor dizendo. Mas no eixo y, o que a gente obtém com essa escolha? A gente obtém g com sinal negativo. Por quê? Porque eu coloquei o eixo y apontando para cima. Então a gente tem que a evolução da posição ela vai inevitavelmente ficar com aquela cara de equação de segundo grau lá, no polinômio de segundo grau no tempo, né? Veja que esse é o melhor caso que a gente pode ter, na verdade. Que a gente sabe que tem aceleração. E a gente conseguiu fazer que a aceleração fique só no eixo y. Não tem aceleração no eixo x. Então o eixo x é o mais fácil que ele pode ficar. Se eu pegasse e deixasse dessa maneira aqui, o que aconteceu? Eu ia ter aceleração nos dois. Ia ser muito pior para eu trabalhar, né? Mas não é impossível. Dá para resolver as coisas em qualquer sistema de referência. Só que não são melhores que os outros porque eles são simplesmente mais fáceis, né?
Então aqui eu estou falando justamente dessa questão da decomposição. Então, né, falando lá dessa ideia da decomposição em dois eixos, aí eu tenho aqui separadamente falando sobre as equações. Tá? Então, tem a figurinha, como eu falei aqui, tem a decomposição da velocidade. Você tem o vetor velocidade, ele vai ter componentes em x e em y, como todo vetor. Pode acontecer daí componente num eixo ser zero, mas ela existe, né? Tanto que ela é zero. E aí é que eu falo, ó, o movimento no eixo x vai ser com velocidade constante, devidamente escolhido o sistema de referência. E aí é que eu tenho um movimento com aceleração constante no eixo y, tá? E é basicamente isso que a gente tem para os movimentos de lançamento de projétil, né? A gente costuma colocar um eixo y apontando para cima quando a gente vai falar de movimento de projéteis, tá? Veja que como a gente tem um movimento com aceleração constante no eixo y, valem aquelas expressões que a gente tinha verificado lá para o caso de movimento com aceleração constante, por exemplo. Aqui é aquela equação que eu substituo a velocidade inicial pela final, e dela ganha um sinal aqui. Aqui essa daqui é aquela que não envolve aceleração, e essa daqui é que não envolve o tempo, que é a de Torricelli, né? Só notem assim que aqui eu coloco um monte de índice para ficar claro, né? Porque antes você só tinha, se falava de velocidade, era só velocidade no eixo x, você não tinha outro eixo. Agora a gente precisa deixar mais claro, né? Em vez de falar de velocidade que se é inicial ou é final, a gente tem que colocar um y aqui para lembrar que, olha, é velocidade inicial no eixo y. Quando a gente fala de posição não é necessário, porque a gente usa lá o próprio y para falar da posição, né? Então você, bom, na verdade pode ser necessário se você usar o R, né? Então a ideia de não usar o R inicial em x e escrever x inicial é justamente simplificar as coisas, né? Bom, utilizando essas equações aí para aceleração constante, a gente consegue alguns resultados que são bastante conhecidos para movimento de projéteis, né? Um deles é a altura máxima. Então, se você faz um lançamento de um projétil, um lançamento oblíquo, o que vai determinar a altura máxima que ele sobe é simplesmente a velocidade no eixo vertical, né? Então, utilizando isso, a gente consegue substituir aqui em Torricelli, considerando que a velocidade final vai ser nula, a gente consegue obter um valor para a altura máxima que vai estar relacionado a módulo da velocidade inicial vezes o seno de θ, né? Então veja que a velocidade inicial aparece aqui multiplicada pelo seno. Aqui está um quadrado também, né? Daí eu separei para dois quadrados. Mas VI vezes o seno de θ é a velocidade inicial no eixo y. Está até aqui escrito, né? Outra fórmula que é importante é utilizar a resolução de alguns problemas é o que a gente chama de alcance horizontal, tá? Então a ideia de alcance é o seguinte: é um corpo sair de uma posição em y e voltar para a mesma posição em y, ou seja, ΔY tem que ser zero. E quando a gente faz isso, a gente consegue determinar essa expressão aqui, ó. Então você sai de uma posição e vai para a mesma posição no eixo y. Claro que no eixo x você mudou de posição, né? Então isso é por definição o alcance. E aí vocês têm que tomar cuidado com o seguinte: se você pega e faz lá um lançamento, por exemplo, a partir de uma altura maior aqui, onde que é o alcance? É quando você volta para a tua altura original. Então o alcance é nesse ponto aqui, ó. Daqui até aqui. Se medir essa distância aqui, ó, também aparece frequentemente nos problemas, pode ser simplesmente pensado como um deslocamento no eixo X. Então veja que tem uma diferença entre esses dois valores, né? O alcance é aqui. Esse é um erro super comum, tá? Achar que você pode usar a equação do alcance para calcular essa distância aqui, ΔX. Não é. O alcance você tem que sair de uma posição e voltar para a mesma. Mas claro que quando isso for possível, né,
é útil, né? O alcance ele costuma ter um resultado interessante que é mostrar que se você fizer o lançamento com um ângulo de 45 graus, você tem o maior alcance possível. Você coloca aqui um ângulo de 45, faz um lançamento com velocidade V, e você tem o maior valor possível de alcance para θ igual a 45. Por quê? Se você olhar aqui para a função seno, se é um gráfico dela, a função seno ela vai variar entre mais 1 e menos 1. Sempre vai fazer alguma coisa assim. O valor máximo dela aqui é 1, então. Quando que o seno é 1? Quando o argumento dele, que seria 2θ, aqui no caso, seja igual a 90, ou seja, quando θ for igual a 45 graus nesse caso. Você vai perceber que o alcance vai ser maior nesse caso aí. Só que esse resultado não é verdade para o deslocamento horizontal aqui, tá? Porque se você fizer um lançamento com um ângulo que seja um pouquinho menor, o que vai acontecer? Essa parábola vai ficar assim, ó. O alcance vai ser menor, você vai chegar um pouquinho aquém aqui. Só que devido ao fato que você tem um lançamento mais baixo aqui, ele tem mais velocidade no eixo horizontal, o que pode fazer com que ele tenha uma distância horizontal percorrida que seja um pouco maior. Se não me engano, na lista tem um exercício que trata justamente disso, tá? Então aqui eu estou falando justamente aqui do alcance máximo, né? A distância horizontal percorrida, como é que eu faço para calcular ela? Né? Aqui tem um exemplo em que a distância horizontal percorrida vai ser menor do que o alcance. Ali na outra figura que eu desenhei, ela é maior que o alcance. Basicamente, o que você vai precisar fazer é o seguinte: você precisa calcular o tempo para ele sair dessa posição aqui e chegar nessa posição aqui verticalmente. E você vai ter que determinar aí a distância simplesmente fazendo o tempo vezes velocidade horizontal. Né? E aí você vai conseguir determinar qual que vai ser essa distância horizontal percorrida. A única maneira que você tem que fazer, geralmente isso aí vai cair numa equação de segundo grau, você vai ter que resolver por Bhaskara, tá? E finalmente a gente tem uma outra equação que é chamada de equação para trajetória. Né? Se você fizer uma figura de x em função de y, ou x função de y não, de x, de um deslocamento no espaço xy, sabe que esse negócio vai ser uma parábola. Mas você não tem como saber isso, a não ser que você faça ou uma coisa ou outra. A primeira é, você pega aqui essa bolinha, digamos que ela representa a posição do corpo, e aí você filma o que está acontecendo quando você faz o lançamento. Você vai verificar que esse corpo vai ocupando uma sucessão de pontos aqui. O que você está fazendo? Basicamente você está pegando um outro eixo aqui, que é o eixo do tempo, e está varrendo todos os valores possíveis de tempo aqui, fazendo com que você desenhe, faça como se fosse uma janelinha de animação aqui, né? Você está verificando a animaçãozinha que está acontecendo conforme você vai arrastando o tempo aqui, você vai percebendo que o corpo vai fazendo desenhando essa trajetória. A outra possibilidade é você pegar a equação para y como função do tempo e a equação para x como função do tempo, escrever essa equação aqui de uma maneira que você tenha t em função de x. E aí pegar isso aqui e substituir aqui dentro no lugar do tempo. E aí você vai ter uma nova função que vai ser y em função de x. E aí você consegue ver que isso vai ser uma equação de parábola. Então, sabendo que a minha velocidade em função do tempo ela vai ser dada por... Aliás, meu deslocamento em função de tempo, né, posição em x em função do tempo, vai ser dado por vi em x vezes o tempo, a gente pode reescrever o tempo como essa expressão aqui. E aí, se a gente olhar para o eixo y, o que a gente tem? A gente tem um sorvetão, né? Então, y inicial, v0 y, que vai ser v0 vezes o seno de θ, que eu estou chamando de vi, tá? Aí aqui, estou colocando no lugar o tempo. Veja que eu já substituí aqui no lugar de vix, eu coloquei vi vezes o cosseno de θ. E aí aqui eu tenho tempo ao quadrado, né? Vezes o menos g sobre 2, que eu já tinha posto na frente. Se a gente pegar e retrabalhar essa equação, a gente vai obter essa equação da trajetória aqui. Ó. Veja que ela é uma equação de y em função de x. E aí a gente percebe que é uma equação quadrática em x. Isso é uma equação que é característica de parábola, né?
E outra, a gente sabe que a concavidade da parábola está relacionada a esse sinal aqui. Se o sinal é negativo, a concavidade é para baixo, né? Então aqui a equação geral de uma parábola, né? E a gente percebe que sempre que esse C aqui for negativo, né? Que seja a mesma coisa que colocar esse sinal negativo, a gente vai ter então a parábola que tem a concavidade voltada para baixo. Que é justamente o caso que a gente tem quando a gente faz um lançamento oblíquo, né? Se a gente fizer lá uma visão lateral, a gente percebe que a gente tem uma parábola voltada para a concavidade voltada para baixo, que representa então a trajetória do lançamento oblíquo. Aqui eu tenho exemplos, tá? Lançamento a partir de uma elevação. Daí eu falo, ó, como calcular o alcance, né? O alcance deu aqui, nesse exemplo, 1,4 metros, quando ele volta para essa posição aqui, né? Sai da posição inicial e chega nessa posição. E a gente sabe que a distância horizontal percorrida ela vai ser maior, então tem o cálculo aqui, e a gente vai chegar então em 3,5 metros, né? Então a gente percebe que tem uma diferença entre essa posição aqui e essa posição aqui. Mesmo na figura já dá para perceber isso. Então, exemplos. Outra coisa que é interessante calcular é que quando você tem um lançamento dessa maneira aqui, como tem na figura, você tem uma velocidade inicial. No vetor de velocidade inicial ele tem um módulo e uma direção θ em relação à horizontal. Quando ele chegar aqui, ó, ele tem uma velocidade final, que vai ser maior em módulo, e vai ter um ângulo diferente em relação à horizontal, que eu estou chamando de φ aqui. A gente tem condições de calcular esses valores, tá? E, de fato, aqui nesse exemplo eu explico como que isso é feito, tá? Isso é uma questão que é bastante comum de aparecer. Aqui a gente tem uma figura de um lançamento horizontal, né? O que é um lançamento horizontal? Você pega um corpo e rola ele sobre uma mesa, por exemplo. Quando ele está aqui na pontinha, ele perde o contato com a mesa, ele tem velocidade simplesmente no sentido horizontal, que ele não está caindo, né? Ele só está se deslocando lateralmente. A partir do momento que ele sai de cima da mesa, agora ele está, antes em cima da mesa ele estava sujeito a uma força exercida pela mesa que equilibrava o peso. Quando ele chega na borda da mesa, não tem mais mesa. Então agora ele está sujeito simplesmente à força-peso e ele começa a acelerar para baixo. A velocidade do eixo horizontal continua constante. E aí aqui eu peço para calcular, se não me engano, a altura da mesa. Esse daqui é um exemplo interessante porque a gente fala justamente sobre aquela equação da trajetória que é mais incomum de ser usada, tá? A gente tem uma bola que é rebatida ou lançada, não lembro, e a ideia é determinar algum valor aqui para que ele consiga passar da cerca, né? Então o que é essa altura aqui em relação ao ponto de lançamento? Isso daqui é o valor de y nessa posição de x aqui, ou seja, é dado pela equação de trajetória y de x. A gente utiliza essa informação para poder calcular se a bola, quando ela chegar nessa posição em x, né, que na verdade seria justamente a altura da parábola, né, não a altura da cerca que está desenhada aqui. Seria essa posição aqui. Se essa posição for, ou seja, y de x, for que yx igual a L, né, que eu estou dizendo que essa distância em relação à cerca aqui é L. Se essa distância for maior do que a altura da cerca, quer dizer que a bola passa por cima da cerca. Então eu explico como fazer essa conta. E aí, finalmente, a gente tem o último conteúdo aqui, que é do movimento circular, né? Então, qual que é a ideia do movimento circular? Então, conforme você tem um corpo se movendo aqui, né? Vamos supor que você tenha lá, então, uma velocidade que ela é constante em módulo. Conforme ele vai alterando de posição, a direção da velocidade muda. Então, isso quer dizer que você tem um vetor variação da velocidade. Veja que essa velocidade, como ela é sempre perpendicular ao esse eixo que liga a posição ao centro da trajetória, ela causa simplesmente uma rotação do meu vetor R. Se você for pensar na mesma coisa acontecendo, só que com o vetor velocidade aqui, e uma aceleração que é sempre perpendicular a essa direção da velocidade, o que ela deve fazer é justamente a mesma coisa, ou seja, só girar o meu vetor velocidade. E de fato o que acontece quando a gente tem um movimento circular é justamente isso, tá? Aqui eu tenho uma figura que ajuda a gente a entender. A gente tem uma posição inicial, onde você tem uma certa velocidade inicial,
Você tem uma outra posição final, onde você tem uma velocidade final. Veja que essas duas velocidades elas têm direções diferentes, mas elas são iguais em módulo. Então eu vou pegar essa velocidade final aqui e vou transladar ela para essa posição aqui, por isso que tem um VF aqui também, que é esse vetor que está aqui à direita transladado para aquela posição, para a gente poder calcular esse ΔV. Eu alinhei exatamente aqui no meio para que a gente perceba o seguinte, que a direção desse vetor, variação da velocidade, aponta exatamente para o centro dessa trajetória. Não fica difícil a gente imaginar aqui que se a gente tomar um limite com ΔT tendendo a zero, esses dois pontos aqui, inicial e final, eles tenderiam a esse centro, né? E a gente percebe que nesse caso a gente está calculando o quê? A velocidade a aceleração instantânea, né? E a gente percebe que, então, que a aceleração instantânea, que está ligada justamente à mesma direção de ΔV, tem que ser exatamente para o centro da trajetória. Então é por isso que a gente fala que quando a gente tem um movimento com aceleração, com um movimento circular, a gente tem que ter uma aceleração que aponta para o centro, porque essa aceleração ela é perpendicular à direção da velocidade. E ela vai ser, então, responsável por alterar a direção da velocidade. Outra maneira que talvez seja mais intuitiva de pensar nisso é que, para que você tenha um objeto fazendo uma trajetória circular, tem que ter uma força que aponta para o centro. Imagine que seja lá uma pedra amarrada numa cordinha. Essa força ela causa aceleração, que faz com que o corpo então, acabe fazendo essa trajetória circular. Tá? Agora uma questão importante é qual é o valor dessa aceleração. Então aqui eu tenho um método geométrico aqui para a gente poder determinar qual que vai ser o valor dessa aceleração. Tá? Então usando triângulos semelhantes, a gente consegue mostrar que a aceleração média ela é dada por módulo da velocidade dividido por r vezes ΔR sobre ΔT, que basicamente é uma velocidade média. Né? E quando a gente toma o limite de ΔT tendendo a zero, afinal a gente está pensando na aceleração instantânea, esse ΔR sobre ΔT vira V. Então a gente vai acabar com um valor que vai ser V ao quadrado sobre R. Tá? Então aqui vai envolver um pouco do conceito de limite para a gente poder chegar nessa expressão aqui. Então a aceleração vai ser V ao quadrado dividido pelo raio. Essa aceleração, como ela aponta para o centro da trajetória, a gente chama ela de aceleração centrípeta. Talvez aqui caiba a gente pensar assim, tá, mas o que está acontecendo? Por que a aceleração aponta para o centro? Se eu estou dentro de um carro e o carro faz a curva, eu sinto que eu sou arremessado para fora da curva, eu encosto do lado do carro que está para fora. A questão, a gente vai ver lá mais isso daí em detalhes quando a gente estiver falando de forças, né? Mas para o teu carro fazer lá a curva, o que está acontecendo, né? Ele vai ter aqui os pneus dele e você está ali dentro, mas para o carro fazer a curva precisa do quê? De uma força que aponta para o centro da trajetória. Assumindo que o centro da trajetória está aqui para a direita. Né? Quem que faz essa força? São os pneus do carro. Só que os pneus estão presos no carro, então os pneus puxam as rodas que puxam o resto do carro para dentro. Você está fazendo essa curva, né? Mas e você? Você está aqui. O que ele puxa? Basicamente são as laterais do banco. Ou se você tiver um banco assim que é um pouco mais reto, assim, meio que banco de carro antigo, assim, que não tem aquele apoio lateral, o que vai acontecer? Não vai ter nada para te segurar, só a porta. Então você acaba meio que deslizando para fora porque você está continuando indo reto, na verdade. Daí você encosta na porta do outro lado e daí sim ela te apoia e ela começa a fazer-se força sobre você, que aponta para o centro da trajetória e vai fazer você fazer essa trajetória curvilínea junto. Né? Um carro muito velho ali que não está trancando a porta, o que pode acontecer? A porta pode abrir e você cair do carro e continuar indo reto. Né? Então percebam que a porta ali é quem vai fazer com que você faça a curvatura. E é por isso que a gente tem essa impressão de que a gente está sendo arremessado para fora da curva. Mas a verdade é que a gente está indo reto, é o carro que está indo para dentro, tá? Tentando sair debaixo da gente e tentando deixar a gente para trás. Outra coisa que é interessante notar é que quando você tem uma trajetória curvilínea, não necessariamente você tem que ter velocidade constante. Você pode ter uma velocidade que aumenta
ou diminui conforme você vai fazendo uma curva. Isso é bem notável para alguém que dirige ou mesmo de bicicleta. Quando você vai fazer uma curva, você pode ir diminuindo vagarosamente a velocidade, paulatinamente, e fazendo essa curvatura, né? Então, na verdade, a gente consegue dar dois papéis diferentes para duas componentes da aceleração, tá? Vamos supor que a gente tem um carro, então, fazendo uma trajetória, ele tem uma velocidade instantânea aqui, num ponto qualquer, que está praticamente reto aqui, né? Porque veja que eu tenho um trecho aqui que eu estou fazendo que é aproximadamente retilíneo. Se eu estiver nesse trecho aqui e eu acelerar ou frear o carro, o que vai acontecer? A gente vai ter uma aceleração que vai ser na direção da velocidade ou no sentido oposto. Isso vai fazer com que você ganhe ou diminua a velocidade. Agora, quando você entra nessa parte aqui que é curvilínea, o que vai acontecer? Bem, para você poder fazer essa curva, você precisa ter uma aceleração que aponte para o centro da trajetória. Na verdade, ela não precisa ser uma aceleração, ela pode ser uma componente do teu vetor de aceleração. Que veja que se o carro está fazendo essa curva aqui, o que está fazendo ele fazer essa curva? Bem, são os pneus do carro. Se ele estiver ganhando velocidade ou perdendo velocidade, o que faz isso? De novo, são os pneus do carro. Então, os pneus eles podem estar fazendo uma força que seja, por exemplo, nesse sentido aqui. Então, eles causam um vetor de aceleração nesse sentido. Só que esse vetor ele pode ser decomposto numa componente que aponta para o centro da trajetória, que é a componente que a gente chama de aceleração centrípeta, que é igual a v ao quadrado dividido pelo raio. E a gente pode ter uma outra componente que ela vai ser tangencial à trajetória. Diz que tangencial é na mesma direção da velocidade, né? Porque a velocidade ela é sempre tangencial, a velocidade instantânea, né? É uma trajetória curvilínea. Então a gente pode ter uma aceleração tangencial aqui, que ela vai ser responsável por aumentar ou diminuir a velocidade, dependendo do sentido que você tem, claro, né? Nessa figura aqui, se o carro está se movendo para a direita, com certeza essa aceleração tangencial está na mesma direção da velocidade instantânea. Então ela vai fazer com que o carro ganhe velocidade. Para ela poder fazer o carro perca velocidade, o vetor de aceleração teria que estar aqui apontando meio que para trás, né? Uma componente que de novo vai estar apontando para o centro da trajetória, que vai fazer com que o corpo faça a trajetória curva. Então, para você ter uma trajetória curvilínea, tem que ter uma componente de aceleração que aponte na direção do centro da trajetória. E aí a outra componente ela estaria responsável por frear o carro porque ela estaria no sentido oposto ao da velocidade instantânea. Tá? Aqui tem aquela figura que eu acabei de desenhar, né? E notem que vale ainda aquelas propriedades dos vetores, valem sempre para os vetores, tá? Você coloca aqui um eixo de sistema de referência que num certo instante aqui o eixo x aponta para o centro da trajetória, é como que a gente simplesmente diga que esse é o eixo que aponta para o centro, né? A gente às vezes chama de eixo radial. E aí a gente tem a outra direção aqui, que é uma direção tangencial, tá? E aí vale nesse instante que a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado, se eu tirar a raiz vai me dar o módulo da aceleração, e que o ângulo θ aqui formado entre o vetor de aceleração e o eixo tangencial vai ser dado por arco tangente da aceleração centrípeta sobre a aceleração tangencial, tá? Ou, alternativamente, se você tem um módulo da aceleração e um ângulo θ, você obtém as componentes através da decomposição vetorial usual. O que a gente pode falar de uma posição de um corpo ao longo de uma trajetória curvilínea como uma estrada? A gente costuma denotar essa posição por S. Se você tiver uma aceleração tangencial, que é a aceleração que muda o valor da velocidade, a aceleração centrípeta não muda o valor da velocidade, só muda a direção do vetor velocidade. E a aceleração tangencial só muda o valor, não muda a direção. A gente pode, nesse caso aqui, pegando a aceleração tangencial, falar da evolução da posição ao longo da estrada. Tá? Então, às vezes isso daí é chamado de posição escalar, se não me engano.
Então aqui tem um exercício em que, um exemplo, né? Fala das componentes da aceleração de um carro em uma pista circular. É interessante porque na lista tem muitos exercícios que são similares a esse daqui, tá? Dentro dessa mesma ideia aqui, a gente pode falar que, olha, a evolução da velocidade, ela está relacionada simplesmente à aceleração tangencial, né? Não estou me importando com a direção da velocidade, só com o valor dela. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Bem, pessoal, tem essa questão final aqui do movimento relativo, que ela é uma leitura que é um pouco opcional, assim, tá? Ela basicamente ela vai discutir em relação ao que a gente chama de transformação do Galileu da velocidade. Você tem um corpo se movendo em relação a um referencial, por exemplo, uma pessoa que está andando dentro de um ônibus, ela vai ter uma posição, ela vai sofrer um deslocamento num tempo, ela tem uma velocidade, portanto, pode ter uma aceleração. E aí a gente vai ter um outro referencial no solo, por exemplo. Uma pessoa que está dentro do ônibus vai verificar a pessoa se movendo, que está em pé lá andando, se movendo com uma certa velocidade. A pessoa que está lá fora, do lado de um poste lá esperando alguma coisa, ela vai verificar a velocidade dessa pessoa como sendo a velocidade que ela tem em relação ao ônibus, mais a velocidade que o ônibus tem em relação ao solo, tá? Essa ideia de transformação aqui é chamada de transformação de Galileu para velocidade. Ela é meio que assim, uma transformação super óbvia, né? E ela só tem um nome especial porque tem outra, que é a transformação relativística de velocidades. Veja que aqui a gente vai estar simplesmente dizendo que, olha, a posição da pessoa vai ser, em relação ao solo, vai ser a posição da pessoa em relação ao ônibus, mais a posição do ônibus em relação ao solo. Consequentemente, a velocidade vai ser aditiva também, certo? E a gente tem, então, duas coisas importantes aqui para a gente falar. A primeira coisa é que, assim, se a gente for pensar na aceleração, a gente também teria a aditividade das acelerações. Não sei se eu escrevo aqui, está aqui. Transformação de Galileu para aceleração. Só que as leis de Newton, elas só valem se você não tiver aceleração do referencial. Então você pode ter lá uma pessoa acelerada dentro do ônibus, e você consegue descrever a pessoa lá dentro do ônibus. Você pode descrever a pessoa em relação ao solo somente se o ônibus não tiver aceleração em relação ao solo. Senão começa a aparecer umas forças fictícias aí que deixam as coisas difíceis de a gente interpretar, tá? Então a gente tem essa questão aqui que é importante, que o referencial não pode ser acelerado para que as leis de Newton sejam válidas. Outra coisa que é interessante a gente notar é que se você pegar uma lanterna, ligar aqui dentro do ônibus e medir a velocidade da luz, você vai ter um valor de 3,08 vezes 10. Não, 3 vezes 10 na 8, metros por segundo. Se esse ônibus estivesse movendo em relação ao solo com, sei lá, 10 metros por segundo, você pegar aí, aqui é muito pequeno, né? Vamos dizer que ele está 1 vezes 10 na 8 metros por segundo. Aí se for medir a velocidade da luz em relação ao solo, o que você vai obter? Será que vai ser 4 vezes 10 na 8 metros por segundo? Segundo as transformações de Galileu da velocidade, sim. Mas na verdade não. Você vai medir 3 vezes 10 na 8. Então, a velocidade da luz ela é constante em todos os referenciais. O que é um negócio super estranho. O que vai implicar isso? Vai implicar que para você somar velocidades você vai ter uma outra tipo de transformação que chama de transformação de Lorentz. E aí você vai ter coisas extremamente estranhas, como
dilatação de tempo e contração de comprimentos, que são coisas que, quando você vai lá e faz as continhas e faz as observações dos fenômenos, são coisas que realmente existem, por mais esquisitas que elas sejam, tá? Então isso daí é o que a gente chama de relatividade restrita, tá? Então ela lida com essa questão dos movimentos. Não é algo que a gente vai abordar aqui, mas eu acho que é uma curiosidade interessante. E a gente volta sempre de passagem falando sobre essas questões de transformações de velocidade durante aqui o curso de Física 1, porque tem implicações lá na questão das leis de Newton, tá? Bom, então é isso. Aqui eu termino então a questão do movimento bitridimensional. E lembre-se que, na verdade, assim, na prática, o que a gente vai fazer são duas coisas, né? Que é tratar de movimentos com lançamentos oblíquos, lançamentos horizontais. Hoje a gente pode tratar até de um objeto que vai ser lançado num ângulo para baixo, aqui assim. Acho que tem uma questão que é interessante, que alguma coisa rola de cima de um celeiro aqui, e eu peço se vai acertar uma pessoa que está aqui. Então isso basicamente é a mesma ideia, né? É uma parábola aqui, um segmento pequeno de uma parábola, né? Você não tem a parte, o topo da parábola, por exemplo, não aconteceu. A bola está aqui para cair. Mas a física é a mesma, né? Mesmo do lançamento oblíquo. E outra coisa é em relação, então, ao movimento circular, né? Tem lá que em qualquer ponto, um corpo que está se movendo aqui, ganhando velocidade, ele tem aqui uma aceleração tangencial. Veja que a aceleração tangencial é uma componente do vetor aceleração, então não ganha flechinha, né? A aceleração centrípeta no movimento circular está apontando para o centro da trajetória. Então, uma componente do vetor aceleração que tem flechinha é o vetor aceleração. Agora que se você tiver um movimento com aceleração com velocidade constante, o que vai acontecer? Você só tem aceleração na direção do centro da trajetória, né? Então você teria lá uma aceleração nesse sentido, um A, né? De forma que o módulo da aceleração centrípeta é o módulo do vetor aceleração e a aceleração tangencial é nula. Certo? Então essas são as coisas que a gente vai verificar ao longo dessa semana aqui. Apesar de ter muita leitura, tá? Tem bastante material para ler, na prática a gente tem duas aplicações só, que são os movimentos de lançamento oblíquo e os movimentos circulares, tá? Então, por enquanto é isso.